Nós vamos ver no final. O livro de Durant é eugenista? Eugenia e racismo são a mesma coisa? O livro de Durant é eugenista, sim, na minha opinião. Eugenia e racismo são a mesma coisa? Não. Aqui que é a grande diferença, aqui que é a grande confusão. Nós temos que falar de eugenia, nós que estudamos o livro de Durant, temos sim. E eu começo com esse parágrafo aqui, que eu acho muito legal, que foi quando Jesus teve aquele encontro com o grego, e depois os apóstolos questionaram ele por que ele foi tão condescendente com o grego, né, pelas teorias do grego. E Jesus respondeu para eles assim: a certeza interior verdadeira e genuína não teme nem um pouco a análise exterior, nem a verdade se ressente da crítica honesta. Você nunca deve esquecer que a intolerância é a máscara que encobre o entretenimento de dúvidas secretas quanto à veracidade da sua crença. Nenhum homem fica perturbado em momento algum pela atitude do seu próximo, quando tem perfeita confiança na verdade daquilo que acredita de todo o coração. Eu acho isso fantástico. E então, o que nós vamos falar sobre... Deixa eu botar isso aqui para cima, da eugenia. A lógica nunca conseguirá harmonizar as descobertas da ciência e os insights da religião, a menos que os aspectos científicos e religiosos de uma personalidade sejam dominados pela verdade, sinceramente desejosos de seguir a verdade onde quer que ela leve, independentemente das conclusões a que possa chegar. O que tanto a ciência em desenvolvimento quanto a religião precisam é de uma autocrítica mais perspicaz e destemida, uma maior consciência da incompletude no estado evolutivo. Os professores de ciência em religião são muitas vezes autoconfiantes e dogmáticos. Bem, então aqui agora nós vamos ver alguns conceitos de eugenia para a gente tirar aquela crença, aqueles conceitos distorcidos que a gente tem de eugenia, né? Então, a eugenia foi um termo criado por Galton, ele era primo do Darwin, em 1883, que significa bem-nascido, nobre em hereditariedade. E aqui nós temos que... a eugenia, como ela começou de uma forma muito distorcida. E aí envolveu racismo, envolveu preconceito, envolveu uma série de coisas. No momento que nós conseguirmos separar a eugenia disso tudo, a gente vai ver do que o livro de Durant trata, nós vamos ver que a eugenia tem que ser feita e ela independe de raça, de preconceito, de qualquer coisa, né? O que então? O estudo ou crença na possibilidade de melhorar as qualidades da espécie humana. Eu até prefiro falar espécie humana do que raça, né? Para a gente tirar essa coisa de misturar eugenia com raça. Ou de uma população humana, por meios como desencorajar a reprodução por pessoas com defeitos genéticos, ou que se presume ter características indesejáveis hereditárias, a eugenia negativa, ou encorajar a reprodução por pessoas que se presumem terem características desejáveis hereditárias, eugenia positiva. Ai, não vai trancar. Então, a questão é se um gene está bom ou doente, não se uma pessoa é boa ou má. Nós vamos tratar aqui de genes, de genética. Então, a base da eugenia atual. Galton foi influenciado pela obra do Darwin, que era primo dele, A Origem das Espécies, onde aparece o conceito de seleção natural. Baseado nele, Galton propôs a seleção artificial para o aprimoramento da população humana, segundo os critérios considerados melhores para a época, como respostas às várias pressões a problemas sociais.
Então, o que ele diz? Seria bastante prático produzir uma raça de homens altamente talentosos por casamentos judiciosos durante várias gerações consecutivas. Isso permitiria a melhoria do estoque humano, dando às raças mais adequadas ou às cepas de sangue uma chance melhor de prevalecer rapidamente sobre as menos adequadas. Então, a eugenia não é tirar a vida ou deixar de oferecer a devida atenção e suporte às linhagens inferiores. Isso nós vamos ver muito bem que o livro de Urântia trata naquele continente avançado. E sim não permitir que elas tenham uma continuidade evolutiva. Sua miscigenação com linhagens superiores faz regredir ou retardar a evolução natural dessas linhagens. Vocês podem interromper quando quiserem. Aqui eu estou fazendo alguns conceitos para a gente... Por acreditar que a condição inata, hereditariedade e não o ambiente determinava a inteligência, Galton propôs uma eugenia positiva, através de casamentos seletivos. Na época, a população inglesa crescia nas classes pobres e diminuía nas classes mais ricas e cultas. Isso acontece até hoje, né? E se temia uma degeneração biológica. Portanto, a eugenia logo se transformou num movimento que angariou inúmeros adeptos, entre a esmagadora maioria dos cientistas e principalmente entre a população em geral, na sua época áurea, 1870 até 1933. Ô, Estela, nesse parágrafo aí sim, aí é um racismo. Porque você não pode dizer que a raça mais rica era mais preparada, era melhor biologicamente. Aí que começou a confusão, né, da eugenia. Né? Também, mas nós vamos ver também que a reprodução, não que eles fossem mais inteligentes, mas nós vamos ver que a reprodução das classes inferiores também não ajuda muito, né? Então, mas a eugenia no início foi muito distorcida, sim. Com isso, a eugenia ganhou o apoio das maiores proeminentes personalidades da época, como Roosevelt, Graham Bell, Scott Fitzgerald, e tem um Kellogg aqui no meio, né, que a gente sabe que os Kellogg's, o Linus Pauling, esse aqui foi o químico, né, que inventou, que contribuiu muito com a tabela periódica, o Churchill. Esse Kellogg aqui deve ser parente da Helena Sadler. Então, tanto William quanto a Helena Sadler aderiram ao movimento, assim como todos os médicos e psiquiatras da época. Os Sadler não eram líderes do movimento, mas disseminavam a ideia participando de conferências sobre a eugenia, escrevendo positivamente a respeito da esterilização e advogando erradicar do mundo os que não eram capazes. O problema, Israel, que nós vamos ver mais adiante, é quem não eram os capazes. Nem naquela época, eu acho que talvez agora, ainda um pouco mais, como avaliar quem não eram capazes? E aí que teve muita distorção, até por falta de conhecimento científico também. Nós deveríamos recrutar nossos degenerados, classificá-los e empregá-los adequadamente, encarcerá-los ou esterilizá-los. Dentro de algumas décadas, a maioria de nossas instituições de caridade que estão lidando com problemas resultantes de debilidade mental sairiam do negócio. A maioria das cadeias e bordéis estaria vazia. Nossos tribunais definhariam por carência de casos e 2/3 dos trabalhos filantrópicos e reformatórios relacionados com a pobreza, o vício, a intemperança, a delinquência e o crime acabariam parando por falta de débeis mentais que hoje mantêm esses moinhos de caridade em atividade. Isso era a teoria deles na época. Aí a coisa fica dessa forma, aí ficou muito complicado. Ali é racismo total. É preconceito, eu acho. Pode ser.
também. Os Estados... Bom, onde é que ela começou? Nós vamos ver que ela não começou na Alemanha, ela começou nos Estados Unidos em 1890, com a fundação de um laboratório de investigação genética. Os surdos, cegos, epiléticos, débeis mentais e até pobres eram esterilizados. É essa eugenia distorcida que aconteceu, um pouco por preconceito, um pouco por falta de conhecimento científico, né? Já que a pobreza tinha seu próprio diagnóstico médico, o pauperismo. Qualquer pessoa considerada um obstáculo para a sociedade estava em risco. Eles segregavam pessoas, se numa família nascia uma pessoa com problema mental, eles segregavam toda a família porque achavam que tudo aquilo ali era genético, se nascia um, todos iam nascer assim. Então, em meados de 1920, esterilizar pessoas era legal em alguns estados americanos, mas ainda não havia uma lei federal para a esterilização compulsiva. Em 1927, foi emitida uma decisão sobre a constitucionalidade da esterilização por eugenia. Vocês veem que eles colocavam tudo na eugenia, né? E, então, em Londres, em 1912, teve a primeira conferência sobre eugenia, que estava presente o Churchill, o Graham Bell, o Darwin, esse Leonard Darwin, acho que era primo do Darwin também. Palestras sobre manipulações genéticas, de como aumentar a altura das crianças, o caráter genético da criminalidade, hereditariedade da epilepsia. Então, eles começaram a estudar, né? E no Brasil, em 1918, foi fundada a Sociedade Eugênica de São Paulo. O movimento eugênico brasileiro foi bastante heterogêneo, trabalhando com a saúde pública e com a saúde psiquiátrica. Uma parte que pode ser chamada de ingênua ou menos radical do movimento eugenista se dedicou a áreas como saneamento e higiene. E o Monteiro Lobato, em 1926, escreveu o livro Presidente Negro, onde fala de eugenia. Esse livro tem em PDF, eu tenho ele até no computador, já li. Em 1931, no Brasil, também foi criada a Comissão Central Brasileira de Eugenia. Propunha o fim da imigração de não brancos. Aí sim, Israel, é a eugenia distorcida, porque, como eu falei, a eugenia ela independe de raça, e aqui entra racismo, sim, mas é uma eugenia distorcida. E prestigiar e auxiliar as iniciativas científicas ou humanitárias de caráter eugenista que seriam dignas de consideração. Medidas que visavam impedir a miscigenação. Isso aí foi um erro, né? E na Alemanha, ela só iniciou na Alemanha em 1933, com a lei da esterilização, tendo como modelo as leis americanas. Então, a eugenia ela não interessou somente os cientistas maus, mas também aqueles que queriam saber como herdávamos certas características. Em 1910, foi criado um laboratório perto de Nova York que se chamava Oficina de Registro da Eugenia. Apesar disso, a eugenia se converteu em uma palavra familiar nos Estados Unidos. Ela aparecia nos jornais, no rádio, nos filmes. Nas feiras agrícolas, começaram a aparecer alguns concursos de famílias mais aptas. Os ganhadores recebiam uma medalha com a seguinte frase bíblica: tenho uma bela herança. Salmo 16, 6. E, contrariamente ao que se pensa, a eugenia é uma invenção inglesa e estadunidense, não alemã. E as questões éticas, então, desde seu surgimento até os dias atuais, diversos historiadores, filósofos e sociólogos declaram que existem diversos problemas éticos sérios na eugenia, com a discriminação de pessoas por categorias, pois ela acaba por rotular as pessoas como aptas ou não aptas para a reprodução. Bom, agora nós vamos entrar no que o livro de Urântia fala. Não sei se alguém quer fazer algum comentário até aqui.
Se está muito rápido, se estão entendendo, se está... Quando se fala de eugenia, as pessoas que não leem profundamente do assunto, as pessoas acham que quem começou isso foi a Alemanha, né? Uhum. E aí a gente, quando coloca os Estados Unidos e a Inglaterra, as pessoas tomam um choque. Hã? Né? E essa situação, no princípio, talvez por falta de conhecimento científico, eles traçavam muito com a situação racial, até a situação penitenciária, que eles achavam que isso era decorrente da eugenia, ou criminalidade, né? Então, eles era desconhecido, era o cientista que procurava entender, mas eles tinham pouco conhecimento sobre os genes e fez toda essa confusão. E aí, até hoje, quando se fala de eugenia, parece que é um crime. É Né? por isso que a gente tem que falar, principalmente quando o livro de Urântia entra nisso, na verdadeira acepção da palavra eugenia, né? Que é o bem-nascido, que é a correção dos genes, que não é... O que o Hitler fez não foi eugenia, aquilo era um louco que fez uma matança, né? E que queria a tal raça pura, mas que raça pura é essa, né? Da cabeça dele. Isso aí não Mas se é você... eugenia. Eu sei, mas se você falar de eugenia com qualquer um, não, foi Hitler, coloca a Alemanha logo no primeiro lugar. Né? E a gente teve uma eugenia, o livro fala de eugenia positiva, como você coloca, que foi Adão e Eva. Agora nós vamos ver no livro de Urântia, o Vamos livro em de frente. Urântia dá todas as condições para se fazer uma eugenia, né? Que muita coisa a gente já deveria ter feito. O universo eugênico, né? Eles trouxeram primeiro o príncipe, tinha um projeto que depois, claro, com a rebelião, né? Os 100 lá de Caligaste se reproduziram, mas tinha um projeto deles deixar uma progênie aqui antes deles irem embora, se não tivesse tido a rebelião. Depois a vinda do Adão e Eva, isso aí estava tudo no projeto dos portadores da vida, essa melhoria. E se não tivesse acontecido, também um pouco do sangue violeta, um pouco do 100 de Caligastia lá, que deixaram sangue aqui, principalmente com a raça nodita, hoje eu acho que a gente ainda era muito parecido com os macacos, talvez, né? Cheio de pelo, cheio daquela cara de macaco. Provavelmente a gente fosse ainda se não tivesse tido essa eugenia assim, do pessoal do príncipe, esses melhoramentos, porque os portadores da vida deixaram a gente aqui, mandaram eles para ir melhorando. Se não fosse isso, a gente ainda, eu acho que era um pouquinho mais, talvez, que os macacos, pelo menos a cara. O de Leon, né? O que eu faço é exatamente esse, é discutir o assunto, né? Porque as pessoas têm muito preconceito até com a palavra. Você fala eugenia, já torce o nariz, já liga ao Hitler, à Alemanha, nazista. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser mesmo discutida, falada, entendida, compreendida, para depois a gente entender como que vai fazer isso, quem vai fazer, quem vai ter essa capacidade de escolher, de pensar, né, de conduzir essa situação. Mas tem que falar dela. E se a gente não discute... Se a gente não discute, prevalece o distorcido, né? Exatamente. É que nem eu coloquei aquele parágrafo no início, né? Que eu gosto. Jesus é muito tranquilo, né? Quando a verdade vem do coração, que nem ele fala ali, né? Então vamos ver o livro de Urântia. Como eu falei, eu foquei bastante no livro de Urântia. Deixa eu ver se eu consigo deixar em... Então, o que o livro de Urântia nos diz? Uma das grandes realizações da Idade do Príncipe é a restrição da multiplicação dos indivíduos mentalmente deficientes e socialmente mal adaptados. Então, nós temos que ver aqui que, na verdade, o príncipe ele era para vir
500 mil anos antes do que ele veio também, né? Então, a gente já teve esse atraso. Vocês imaginam, naquela época, andou em Fonta, era um pouco mais que macaquinhos, né? Muito antes, nós temos que nos reportar àquela época, né? Muito antes dos tempos da chegada dos Adãos, os segundos filhos, a maior parte dos mundos dedica-se seriamente à tarefa de purificação da raça, algo que os povos de Urântia ainda nem sequer tentaram fazer a sério. Olha, eles falam isso nem sequer na época que veio o livro, né? Essa questão do aperfeiçoamento racial não é uma tarefa tão prolongada, se enfrentada nessa época inicial da evolução humana. O período, claro, naquela época tinha muitas lutas, muitas guerras, né? Então eles iam eliminando essas linhagens. O período precedente de lutas tribais e severa competição para a sobrevivência racial eliminou a maior parte das linhagens anormais e deficientes. Um idiota não tem muita chance de sobrevivência em uma organização social tribal primitiva e em guerra. É um sentimentalismo falso das vossas civilizações, parcialmente perfeccionadas, o de fomentar, proteger e perpetuar as linhagens irremediavelmente defeituosas dentre as raças evolucionárias humanas. E aqui, gente, não é dizer que vai sair matando as pessoas, nós vamos ver depois como eles fazem no continente avançado. É não deixar se reproduzir, né? Ou hoje a gente tem alguma coisa que pode fazer geneticamente. As raças são purificadas e elevadas a um alto estado de perfeição física e vigor intelectual, antes do fim dessa era. Essa era que eles falam é a era do príncipe planetário. O desenvolvimento inicial de um mundo normal é muito ajudado pelo plano de promover um aumento do número de tipos mais elevados de mortais, com um decréscimo proporcional de inferiores. E o fracasso dos vossos povos iniciais em discernir esses tipos foi o que acarretou a presença de tantos indivíduos defeituosos e degenerados entre as raças atuais de Urântia. Eu acho que a gente está melhorando, eles estão falando isso aí também, raças atuais na época do livro, eu acho que hoje já se melhorou bastante. Sabe uma coisa que aconteceu? Quando meu filho teve aquela doença que é ELA, alguém foi me perguntar se aquilo vinha de família. Então, era uma esclerose lateral amiotrófica. Alguém ia perguntar, isso aí já é de família? Se não, nunca vi. Você vê, as pessoas confundem muitas coisas. Acho que aquilo ali é uma herança de família, não sei, de junta duas famílias, talvez formam. Fizeram uma confusão disso aí. Eu fui conversar com o médico e falei assim, não tem nada a ver. E foi o que aconteceu no início, né, Maria? Muitas doenças, muitas coisas, eles achavam que eram hereditárias, iam segregando as pessoas. E hoje nós já avançamos bastante na ciência. E, se Deus quiser, vamos avançar muito mais, e a coisa vai melhorar. Eu fui conversar com o médico a respeito, falei assim, estão falando assim, 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 como eu não tenho entendimento nenhum. Aí ele falou assim, não, nem precisa pensar nisso. Tinha muito preconceito, a gente sabe, das famílias esconder as crianças que tinham problemas e tudo, né? Semana passada eu assisti um vídeo, um casal de morenos que nasceu a criança totalmente branca, cabelo branco, sobrancelha branca, olho azul, outro castanho. Eles eram morenos. E a criança nasceu totalmente branca. Será que era albina? Aí pode ser. Não. Aí procuraram um médico lá e eles falaram que não era albina, era uma outra raça. Outro tipo de coisa que o cara falou lá, não lembro direito. Não sei. Vamos ver se eu consigo.
E aí ninguém na família, nunca ninguém deles se lembrava que alguém tinha nascido com essas características, né? Então, hoje eu vejo que há uma mudança. Como existe mudança nos animais, pode existir também no ser humano. Né? Pode ser uma genética trazida de muitos anos passados, ou uma mistura, sei lá. Mas ela acontece. Ela acontece. A missão adâmica na Urântia experimental, estigmatizada e isolada pela rebelião, era uma tarefa descomunal. E o filho e a filha materiais logo se tornaram conscientes das dificuldades e da complexidade do compromisso que assumiram com o planeta. Corajosamente, contudo, enfrentaram a tarefa de resolver os seus múltiplos problemas. Todavia, ao dedicarem-se ao importante trabalho de eliminar os seres defeituosos e degenerados dentre as linhagens humanas, eles ficaram bastante consternados. Eles não conseguiam encontrar uma saída para o dilema e não podiam obter o conselho dos seus superiores de Jerusalém nem de Edentia. E aqui estavam eles isolados, confrontando-se dia a dia com algum contratempo novo e complexo, com algum problema que parecia insolúvel. Então, já não tinha sido feita a purga na época do príncipe por causa da rebelião, né? Adão e Eva, a gente já viu esses dias também que nós estudamos eles sabiam dos problemas que eu ia encontrar aqui, mas eles não sabiam que seriam tantos, né? E eu imagino que eles achavam que as raças já tivessem um pouco melhores aqui, e não estavam, e eles também não conseguiram fazer muita coisa. O mundo interior e o mundo exterior têm um conjunto diferente de valores, né? Porque a falta de eugenia ela ameaça o desenvolvimento de uma civilização e o desenvolvimento da alma, né? O mundo interior e o mundo exterior têm um conjunto diferente de valores. Qualquer civilização está em perigo quando 3/4 da sua juventude aderem a profissões materialistas e devotam-se à busca de atividades sensoriais no mundo exterior. A civilização está em perigo quando a juventude negligencia o seu interesse pela ética, a sociologia, a eugenia, a filosofia, as artes, a religião e a cosmologia. Bom, tudo isso aqui que eu estou falando está no livro de Urântia. Aqui tem o documento que está a seção, né? E aqui eu vou fazer uma ressalva, porque vocês viram que é o único lugar que o livro de Urântia fala em eugenia, uma única vez que ele cita a palavra eugenia. Ai, meus slides estão grandes, eu não estou conseguindo tirar essa barra para ler. Deixa eu ver se eu consigo. Agora... Não sai, deixa eu aperta e arrasta, Estela. Estou arrastando para baixo. Então, eu vou fazer uma ressalva aqui, porque nesse parágrafo, que é o único que o livro de Urântia fala sobre eugenia, a única vez que ele cita eugenia, né? Então, os autores do livro de Urântia colocaram seu uso único da eugenia perto do final de 5 capítulos que focam no contexto mais amplo de como o nosso relacionamento com Deus impacta o crescimento da nossa alma. Eles contrastam a consideração criativa e socialmente útil da eugenia com nossos apegos incivilizados, destrutivos e inadequados, a preconceito, ódio, medos, ressentimentos, vingança e intolerância. Na mesma seção que incentiva a nós aplicarmos a questão da eugenia, opressão, guerra e destruição são rejeitados como mecanismos de mudança. Os autores simplesmente deixam claro que, quaisquer que sejam os fatos físicos sobre esse assunto, a eugenia não deve ser transformada em desculpa para maus tratos ou ódios a outros.
Não, mas tem mais um. E hoje, as nações do mundo são dirigidas por homens que têm uma superabundância de ideias, mas são pobres em ideais. E a falta de eugenia, né, como nós vimos, ela atrasa o desenvolvimento da alma. Do mesmo modo que a evolução da mente depende do lento desenvolvimento das condições físicas, ou é retardado por ele, também o progresso espiritual depende da expansão mental, e o retardo intelectual atrasa-o infalivelmente. Então, aqui está bem explicado por que nós temos que fazer, por que nós temos que ter uma mente saudável, né? Contudo, isso não quer dizer que a evolução espiritual seja dependente da educação, cultura ou sabedoria. A alma pode evoluir independentemente da cultura mental, mas não na ausência da capacidade mental e do desejo. Então, a pessoa ela não precisa ser um doutor em alguma coisa para ter uma evolução espiritual, mas ela precisa ter uma capacidade mental, senão não tem como evoluir. A escolha da sobrevivência e a decisão de alcançar uma perfeição sempre crescente, de fazer a vontade do Pai no céu. Embora a sobrevivência possa não depender da posse do conhecimento e sabedoria, a progressão muito certamente depende. Aqui, Estela, aqui, volta aí, por favor. Aqui mostra o que é eugenia para o livro de Durante. Capacidade Sim. mental. Por quê? Porque o conhecimento e sabedoria, aqui, o progresso muito certamente depende da capacidade mental. Isso. Por isso que, para o planeta entrar em luz e vida, nós vamos ver, todas as pessoas vão ter que ter um mínimo de uma capacidade mental, né? Uma capacidade de escolha. E aqui eles dizem, né, que nós temos a dificuldade pela falta de executar a eugenia, pela falta de juízes, e é o que a gente estava falando, né? Não sei se, um pouco, eu acho que ainda por causa da ciência, que não está tão evoluída, a falta de ética, e uma série de coisas ainda que a gente vê no nosso planeta, que talvez a gente ainda tenha dificuldade em fazer uma real eugenia, né? Então, essas 6 raças evolucionárias estão destinadas, estão falando das Sanjiques, né? A se misturarem e se elevarem pela miscigenação com a progênie dos elevadores adâmicos. Todavia, antes da amalgamação desses povos, os povos inferiores e os inaptos são amplamente eliminados. O príncipe planetário e o filho material, junto com as outras autoridades planetárias indicadas, decidem sobre a aptidão das linhas de reprodução. A dificuldade de executar um programa radical como esse em Urântia, que não foi feito na época do príncipe, né, consiste na ausência de juízes competentes para decidir sobre a aptidão biológica ou inaptidão dos indivíduos das raças do vosso mundo. Apesar desses obstáculos, quero parecer que deveríeis tornar-vos capazes de concordar com o fim da confraternização biológica com as vossas cepas mais acentuadamente ineptas, defeituosas, degeneradas e antissociais. Não é ternura nem altruísmo oferecer uma compaixão fútil a seres humanos degenerados e inferiores, a mortais anormais e sem salvação. Mesmo nos mais normais dos mundos evolucionários, existem diferenças suficientes entre os indivíduos e os inúmeros grupos sociais. Diferenças que permitem o pleno exercício de todos esses traços nobres, de sentimento altruísta e não egoísta de ministração mortal. Mas sem perpetuar as linhagens desajustadas, sociais e moralmente degeneradas da humanidade evolucionária.
Há oportunidades abundantes para o exercício e a função da tolerância e do altruísmo, em defesa dos indivíduos desafortunados e necessitados, que não hajam perdido irremediavelmente sua herança moral, nem destruído para sempre o seu patrimônio espiritual trazido de berço. Então, aqui eles admitem, né? Eles dizem, tem indivíduos desafortunados? Tem, mas eles têm uma herança moral. O que a gente não pode empregar os nossos esforços é em criminosos que são cheios de direitos, esse tipo de gente. Eles estão falando claramente aqui, a gente não pode fomentar isso. Então, o destino evolucionário está em nossas mãos. A humanidade em Urântia deve resolver os problemas que tem como desenvolvimento mortal das raças humanas. Nenhuma raça mais irá evoluir de fontes pré-humanas em todo o tempo futuro. Esse fato, todavia, não exclui a possibilidade de se extinguir níveis de desenvolvimento humano amplamente mais elevados, por meio de uma estimulação inteligente dos potenciais evolucionários ainda residentes nas raças mortais. Tudo que nós, os portadores da vida, fazemos para fomentar e conservar as linhagens da vida, antes do aparecimento da vontade humana, o homem deve fazer por si próprio, depois de tudo isso e depois de que deixarmos de lado a nossa participação ativa na evolução. De modo geral, o destino evolucionário do homem está nas suas próprias mãos, e a inteligência científica deve, mais cedo ou mais tarde, substituir o funcionamento aleatório da seleção natural descontrolada e da casualidade da sobrevivência. Então, eles fizeram o que eles têm que fazer, depois que eles acham que a humanidade vai por conta própria, eles vão embora. Aí eles mandam os elevadores biológicos, né, que no nosso caso não funcionou muito, ainda eles dão uma ajuda. E agora está por nossa conta. Agora a inteligência científica vai ter que resolver. E quando eu falo científica, eu falo assim, aí entra a parte espiritual, a parte ética, a parte moral nossa, né? Estela, Oi. diante desse texto eu estava pensando, então, mais cedo ou mais tarde, né, a nossa ciência vai acabar encontrando esse caminho da boa eugenia, né, dessa eugenia positiva, né, mesmo que ainda não estejamos preparados, né, cientificamente falando e até mesmo juridicamente, né, mas um dia nós vamos entrar nessa via, nesse caminho para acertar, né, acertar isso de forma correta, né? Como seria de fato, né? Pelo plano mesmo dos portadores da vida, né? Luciano, o que eu vejo é que o material para fazer isso tem o que nós não temos é a moral. Porque se você for estudar um pouquinho, as mulheres solteiras hoje que quer fazer uma inseminação, a maioria procura louro, né, de olhos azuis. Então, isso já é uma eugenia. Agora, a moral que nós não temos hoje é para desenvolver isso. Como disse, os juízes hoje não têm esse conhecimento do que fazer. Né? Pois é, Israel. Eu, na minha outra apresentação, eu tinha até uma estatística disso, das mulheres que mandam buscar sêmen nos Estados Unidos e daí escolhem loiros, olhos azuis. Não só as mulheres, os casais homossexuais também, hoje, né, tem muito disso. E eu tirei da apresentação, porque eu disse que eu fiz muita reflexão. Isso não é eugenia, isso é preconceito, isso é uma cultura distorcida, né? Porque o fato delas quererem loiros de olhos azuis, para mim, não é eugenia. Isso é preconceito, é uma coisa cultural, que o bonito é o loiro de olho azul.
né? Porque se a gente vai ver mesmo, pode ter um negro maravilhoso com uma genética muito melhor que um loiro de olho azul. Eu até tirei isso da minha apresentação e digo, mas isso aqui não é eugenia. Isso aqui é preconceito ou é uma coisa cultural? Sabe? Eu comecei a me questionar e tirei. E eu tinha isso na apresentação. A gente pode discutir depois. Eu acho, se chamarem de eugenia, até a foto que eu tirei, assim, a manchete é eugenia brasileira. Mas eu fiquei pensando, isso aqui não é eugenia. Isso aqui é preconceito, isso aqui é racismo, isso aqui é uma coisa cultural. Eu até tirei, porque eu não considero mais isso eugenia. Fala, André. Fala, André. Não, é um detalhe só, nesse parágrafo que você acabou de mostrar, um parágrafo que está no documento sobre evolução, assim, sobre os portadores da vida. Logo no começo, quando ele fala, a humanidade deve resolver os problemas que tem com o desenvolvimento mortal das raças humanas. Esse parágrafo está falando mais da questão do estoque genético. Na verdade, quando ele fala raças humanas, no original, ele está falando de human stock. É importante vocês, viu, Estela, sempre quando aparece a palavra estoque relacionado à evolução, estoque humano, tem a ver com genética, sabe? A reserva genética, sabe? A reserva genética, aquele pool genético. Vocês já viram falar dessa palavra, né? É o conteúdo genético que tem, tá bom? Então, a tradução, ele falou que tem que o desenvolvimento das raças. Ele não está falando de raça aqui ainda, ele está falando do estoque genético. Tá? Um detalhezinho, assim, tá? Para não confundir. Tudo bem que depois ele começa a falar que nenhuma raça a mais vai evoluir. Quer dizer, o macaco nunca mais vai evoluir para o homem. Tá? E dali para frente, quando ele fala, né, da seleção, tal, ele ainda está falando no contexto técnico, né, de estoque genético, de melhoramento desse estoque genético, tá? Nesse parágrafo ele não está falando de seleção das pessoas assim vivas, né? Está falando de purificação do estoque genético. Só um detalhe, tá, Estela? Obrigado. Tá bom, obrigada. Depois vou ver no original, vou corrigir mesmo isso aí. Então, na verdade, Estela, pelo que eu entendi, né, eu não domino muito bem o assunto, mas através do próprio texto do livro de Urântia, então, e também depois dessa observação que o André fez, que eu achei muito interessante, então, na verdade, essa eugenia, né, é esse melhoramento da genética humana, né? Então, esse é o foco, né? Como também está claro também quando vieram os elevadores biológicos, né? Até o próprio nome também, não sei se está assim também no original, mas o próprio nome também já dá essa ênfase, né, de melhoramento de genética, né? E não de seleção de raça no sentido de preconceito e racismo. É mais ou menos assim? Eu entendi isso. É o que eu falei no início, a eugenia ela independe de raça, né? A raça como a gente conhece, assim, né? Ela independe disso, ela trata do gene, ela trata da espécie humana, né? Eu estou tentando separar, e foi legal isso aí que o André falou, que ele trouxe do original, né? Separar essa coisa da raça. Só um detalhe que eu pensei isso outro dia, sempre que o livro ele fala de raça, ele fala raça de cor. Ele dificilmente ele fala de raça puramente assim, né? Ele fala raças de cor, raças sempre associado a algum termo, né? Ele não usa a palavra raça por si só, sabe? Assim, é muito raro. É verdade.
Estela, relacionado ao assunto, é porque, assim, eu sou muito novo nisso, né? Todo mundo que está aqui está me conhecendo hoje, mas, assim, eu acho, em questão, assim, se falarmos de questão de raça ou de genética, mais de genética, no caso, que eu quero colocar, é meio, assim, acho que um pouco irrelevante, porque eu, se for parar para analisar, eu sou descendente de judeu, meu pai era judeu, entendeu? E eu nasci praticamente loiro, de olhos azuis, e a minha genética foi mudando, tanto que hoje eu tenho cabelo castanho, não sou mais loiro, muita coisa mudou, entendeu? Eu acho que nessa parte, se a gente for parar para analisar, fica um pouquinho irrelevante. Hoje, o próprio livro de Urântia diz, e a biologia também já comprovou, nós não temos mais não temos mais raças puras em Urântia, que nem tinha, quando veio as 6 raças de cor e tudo. Hoje nós somos uma raça só, totalmente miscigenada. Biologicamente, nós somos todos iguais. O que nos diferencia alguma coisa, eu tenho também um estudo sobre raça, o que nos diferencia, que foi nos diferenciando também, foram as condições ambientais, né? Que o pessoal que vive nos climas quentes, por que eles têm o cabelo encarapinhado, assim, né? Para segurar mais o calor, para evitar o calor, né? Para segurar o nariz, né? Dos povos que vivem em lugares mais frios, assim, mais fechado. Tem uma série de coisas. Então, o que foi mudando as nossas características também foi o ambiente. Ah, sim, entendi. Talvez se tu tivesse vivido, tu viveu sempre no Brasil? Foi, o meu pai era judeu. Eu não sei se tu tivesse vivido lá nos países nórdicos, onde faz muito... Talvez tu tivesse continuado loiro de olho azul, não sei. Tô só... Porque não ia pegar sol, não ia pegar... Não sei, pode ser, uma verdade. suposição, isso aí não é... Sim. Não, agora eu entendi, porque quando se falou assim nessa questão, eu fiquei meio confuso, entendeu? Mas a gente fala das raças também, tem muito do ambiente. Sim, entendi. Então, nós vamos fazer o que é necessário. De um ponto de vista mundial, a superpopulação nunca foi um problema sério no passado, mas se as guerras diminuírem e se a ciência colocar cada vez mais as doenças humanas, controlar, isso pode tornar-se um problema sério em um futuro próximo. Em tal momento, então, a grande prova de sabedoria da liderança do mundo se fará presente. Terão os governantes durante o discernimento e a coragem de favorecer a multiplicação do ser humano mediano ou estabilizado, em vez dos extremos de supranormal e dos grupos enormemente crescentes de subnormais. O homem normal deveria ser favorecido, ele é a espinha dorsal da civilização e a fonte dos gênios mutantes da raça. O homem subnormal deveria ser mantido sob o controle da sociedade. Não deveriam ser gerados mais do que o necessário deles para trabalharem nos níveis mais baixos das indústrias e para as tarefas que requerem uma inteligência pouco acima dos níveis animais. Tarefas que fazem um nível tão exíguo de exigências, a ponto de representarem verdadeiras escravidões e subjugação para os tipos mais elevados de seres humanos. Vocês veem que aqui eles premiam o homem normal, né? Nem o super, nem o sub. Nenhuma sociedade... E agora nós vamos ver, então, o que foi feito... Nós vamos ver o que foi feito num continente avançado. Mas tem um antes. Essa coisa de deixar em slide ali. Tranca. Então, nós vamos ver o que foi feito num continente avançado. De outro planeta, né? Hã? De outro planeta, né? Sim.
em outro planeta, mas foi só um continente que avançou, não foi todo o planeta, né? Então, o que eles fizeram? Nenhuma sociedade tem avançado o suficiente quando permite a ociosidade ou tolera a pobreza, desculpa. Mas a pobreza e a dependência nunca poderão ser eliminadas se as linhagens defeituosas e degeneradas forem sustentadas livremente e lhes for permitido reproduzir-se sem restrição. Os deficientes mentais são educados apenas na agricultura e na criação de animais e são enviados por toda a vida para as colônias especiais de custódia, onde são separados por sexo para impedir a paternidade, a qual é negada a todos os subnormais. Claro que isso é num continente já avançado, com um grau moral e ético muito elevado, então eles tinham condições de fazer isso, né, de uma maneira ética, de definir o que é subnormal, o que não é. Essas medidas restritivas têm estado em funcionamento por 75 anos. Vocês veem que, na época do livro, era uma coisa bem recente, 75 anos. Os mandados de internação são emitidos pelos tribunais da família. Quando a gente estuda esse documento, a gente vê todas essas divisões aí. Os esforços para impedir que os criminosos e deficientes se reproduzam começaram há cerca de 100 anos e já alcançaram resultados gratificantes. Não há prisões nem hospitais para os dementes. E há uma razão para tal: o número dessas pessoas é cerca de 10 vezes menor do que em Urântia. Aqui no Brasil, preso, criminoso, tem visita íntima. A mulher sai de lá grávida, aí imagina o ambiente que nasce essas crianças, né? Então, eles estão mostrando para nós que é possível fazer diferente. As escolas de administração estatal têm o poder de entrar com processos judiciais junto às cortes do Estado, visando a desautorizar o voto de qualquer indivíduo defeituoso, indolente, indiferente ou criminoso. Esse povo reconhece que quando 50% de uma nação é inferior ou ausente e tem direito ao voto, essa nação está condenada. Eles acreditam que o predomínio da mediocridade provoca a queda de qualquer nação. O voto é obrigatório, pesadas multas são dadas a quem deixar de depositar o voto. Aqui, criminoso não só vota, como consegue ser votado também. Mas isso é o que acontece no nosso país hoje, né? Pois é. Como é que nós vamos avançar, né, desse jeito? Então, os métodos que esse povo tem para lidar com o crime, a insanidade e a degenerescência, ainda que possam agradar sobre alguns aspectos, sem dúvida, sobre outros, parecerão chocantes à maioria dos urantianos. Os criminosos comuns e os deficientes são separados por sexo, colocados em colônias agrícolas, onde eles produzem mais do que o necessário para sustentar-se. Vocês viram que eles dizem que não tem cadeias, hospitais, né? Eles são colocados em colônias. Os criminosos habituais mais sérios ou incuravelmente insanos são sentenciados à morte, em câmaras de gases letais pelos tribunais. Inúmeros crimes afora de assassinato, incluindo a traição da confiança governamental, também implicam a punição de morte e a ação de justiça certa e rápida. E aqui, por que nós vamos ter que fazer estágio de luz e vida? Por que nós vamos ter que fazer isso, né? Por que nós vamos ter que avançar nessa eugenia? Porque senão os portadores da vida vêm aqui e aí, olha o que eles estão dizendo. Quando nós atingirmos o segundo estágio de luz e vida, esta época nos mundos é assinalada pela chegada de um portador da vida, que se torna o consultor voluntário dos governantes planetários.
no que diz respeito aos novos esforços para purificar e estabilizar a raça mortal. Desse modo, os portadores da vida participam ativamente da próxima evolução da raça humana, física, social e economicamente. E assim estendem a sua supervisão para purificar ainda mais a linhagem dos mortais, com a eliminação drástica dos remanescentes retardatários e persistentes, cuja natureza traga potencialidades inferiores, intelectual, filosófica, cósmica ou espiritualmente. Aqueles que projetam e implantam a vida em um mundo habitado são plenamente competentes para aconselhar aos filhos e filhas materiais, os quais têm autoridade plena e inquestionável para purgar a raça em evolução de todas as influências nocivas. Mas, Estela, tudo isso aqui, que dá para entender que não é que eles vão matar os seres, eles só não vão deixar reproduzir, eles vão viver o tempo deles e acabou. Quando eles dizem ali, né, que nesse segundo estágio de luz e vida, que vem um portador e o que não foi feito ele faz de uma maneira drástica, a gente não sabe o que ele vai fazer, não sei. Mas eles dão um monte de dica ali, principalmente naquele continente, né, do que a gente tem que fazer. Sim. Tá? E se a gente se aquele era um mundo mais evoluído como o nosso, não poderia fazer uma esterilização daquele ser e deixar pelo menos o que não era criminoso conviver com as famílias? Tem que expurgar também? Ali é muito mais sério, né? Qual é a ser que disse? Como? Fala, André. Deixa eu associar o que você acabou de ler com o parágrafo 3.9 do documento 36, que fala só dos portadores da vida. Eu vou ler para vocês, tá? Só para associar com o que ela acabou de falar. Com a chegada de um príncipe planetário, os portadores da vida preparam-se para partir. Embora 2 dos portadores mais experientes e 12 custódios possam apresentar-se como voluntários a fim de permanecerem indefinidamente no planeta como conselheiros para as questões de desenvolvimento posterior e a conservação do plasma da vida. 2 desses portadores da vida, seus 12 colaboradores, estão agora servindo em Urântia. Ok? A minha observação sobre isso, objetiva, eles desenharam e implantaram a vida no planeta. 2 deles continuam aqui, provavelmente até essa época que você, Estela, mencionou, né, de um filho, como é que chama? Que você falou ali? Material? Não do filho material, não, do filho ministerial, né? E aí ele vai fazer essa última limpeza. Entenda bem, esses seres que estão no planeta e vão continuar até essa época futura, eles têm todo o conhecimento genético, inclusive do planejamento, né, genético do planeta. Eles são a melhor pessoa, aliás, as pessoas ideais para saber, geneticamente falando, como finalizar a purificação da raça no planeta, do ponto de vista deles, genético especialmente. Eu não tô me arvorando a dizer que eles vão na casa das pessoas tirar o pessoal que não sei o que. Eu estou dizendo que eles sabem julgar tecnicamente, geneticamente, como finalizar a purificação da raça. Tá? Então, é isso. Existe uma linha, eles continuam no planeta até essa época da purificação genética final. Tá? E eles sabem do que estão falando. Tá? Agora,
O julgamento social da questão, eu acho que pode ser feito em outras esferas. Obrigado. Obrigada, André. É porque, para o planeta entrar totalmente em luz e vida, né, todos têm que ter ajustadores, todos têm que... Então, tem que ser feita essa purificação, senão o planeta nunca vai entrar em luz e vida, né? Nós vamos ter sempre algum ser degenerado, mentalmente incapaz, que não vai ter ajustador. Infelizmente, olhando da nossa época, tudo é complicado. Mas numa época de pré-luz e vida, um estágio inicial de luz e vida, o entendimento dessa questão é um entendimento de gente, né? Onde provavelmente tem uma língua só, provavelmente já esteja no estágio de uma religião só. É um outro nível de compreensão de tudo isso. Eu acho, inclusive, que a sociedade pede isso. Como finalizar a purificação do nosso estoque genético, para que a gente atinja a luz e vida, né? É requerido. Aí o portador da vida, mas sei lá quem, eles fazem essa consultoria, né? Isso é minha suposição, tá? Não tenho dados para afirmar isso. Obrigado. Isso é Israel, que tu falaste de só esterilizar os mais incapazes e deixar convivendo. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Às vezes, até, como é que eu vou te dizer? É uma injustiça com essas pessoas também. Porque se tu segregar eles, colocar eles os iguais, tu sabe que mentalmente eles são incapazes, eles não vão conseguir além. Aí tu colocar essa coisa que tem que igualdade, que tem que conviver, eles nunca vão conseguir competir com esses outros mais capazes. Eu acho que é uma injustiça, sabe? Isso que esse continente faz, de deixar lá eles vivendo entre os iguais, eu acho mais legal. Mas aí que está, Estela, vai tirar uma pessoa, sua família que nasceu com essa incapacidade. Se sua família tem condições de criá-lo, por que tirá-lo? Mas ali eles dizem que passa pelo Tribunal da Família, né? Eles estão num continente muito mais avançado que a gente não sabe porque também quais essa situação, que eles usam. Quando se fala em esterilizar, é uma coisa, depende de cada um. Eu me fiz isso há 27 anos atrás. Eu tomei essa atitude porque eu achava que, na época, eu não tinha condições e eu queria criar os 2 filhos que eu tinha, eu queria criar muito bem. Então, em vez de pedir a minha esposa para fazer, que era muito mais complicado, eu preferi fazer em mim. Então, são coisas, e por que uma pessoa que é incapaz não poder conviver? Essa separação, eu acho que aí já é um estado muito drástico, de uma pessoa que não fez mal a ninguém. E essa pessoa não vai poder mais... A gente não sabe que critérios eles usam, né? Tudo bem. Não sei. Fala, Lilian. Oi. Não, com relação a essa questão da separação, né, dessas pessoas, assim, eu lembrei do caso de um aluno que na escola eles separavam, assim, as crianças que aprendiam. Hoje em dia não se pode fazer isso, né, a secretaria não permite, mas eles separavam as crianças que aprendiam, tinham mais dificuldade e tal. E a mãe ficou muito feliz, porque o filho estava feliz. A professora tinha uma outra metodologia, né, com essas crianças. Então, a criança estava aprendendo. Ela tinha uma outra metodologia, a criança estava aprendendo. E eu vejo também a dificuldade, quando é mais sério. Estava aprendendo quando estava separada. Quando estava separada. Ela estava com crianças que também tinham mais dificuldade de aprendizagem. Mesmo nível, né? É isso que eu acho. Isso. E outra coisa, quando é mais sério, é uma doença mental,
essa pessoa ela tem que estar separada, porque é um trabalho muito estressante para a família inteira. Não é fácil você ter uma pessoa mentalmente debilitada. E quando ela se vê, por exemplo, trabalhando com questões manuais, no caso lá eles trabalham com plantação, né? Então ela se vê realizada ali entre sendo cuidada, sendo medicada, sabe? Não é que você não vai jogar assim, mas ela está entre os dela, ela se realiza ali, fazendo aquele tipo de trabalho, né? Porque vai ter que ter uma pessoa que tem esse trabalho, muitas vezes não tem, muitas vezes essa pessoa simplesmente sai para a rua, porque os pais não conseguem cuidar, e lá ela fica, né, à mercê, lá meio que jogada. Então, você teria que ter mesmo um local para receber essas pessoas. O que eu entendo que eles fazem é isso lá. E aqui, ó, Israel, que tu falou de, por que não deixar... Eles falam isso, ó. Os métodos que esse povo tem para lidar com o crime, a insanidade e a degenerescência, ainda que possam agradar sobre alguns aspectos, sem dúvida sobre outros parecerão chocantes à maioria dos urantianos. É que a gente não conhece, né, exatamente os métodos que eles usam. Ou então o tamanho dessa degeneração. Como Lília colocou, se é uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, que é um sendo louco, sim, essas pessoas têm que ser separadas. Mas o que eu falo, eu tinha um cunhado que ele tinha síndrome de Down, ele morreu há 2 anos. Era uma pessoa tão tranquila, certo? Que viveu até 57 anos. Uma pessoa dessa não tinha como tinha como se reproduzir, mas nunca teve essa oportunidade. É uma pessoa que não ia fazer mal a ninguém, tá? Agora, quando uma pessoa é um retardado da maneira mais popular que se fala, agressivo, sim, essa daí sim tem que ser apartada, porque não tem como mas a gente não sabe, né, quais que eles separavam ou não. Eles falam é isso que eu ali, ia colocar, que ali não diz qual é o nível... A gente não sabe o critério deles, né? Sim, eles não falam qual é o nível que eles separavam. É isso aí. A gente não sabe qual é o critério, só dão os criminosos, sim. Os criminosos eles colocaram, mas eliminavam mesmo. O outro lado, não. Vocês estão... Estela, estou sem som, Angélica, mas vocês estão me ouvindo, né? Sérgio, tu quer falar? Então, assim, o que vocês estavam falando, em certas partes eu até concordo, porque assim, é que nem ele falou, se fosse de certos níveis, por eles separarem pessoas, mas isso daí quem vai saber são eles, é como a Estela disse, mas por separar assim por classe, tipo, a pessoa é agressiva, vai ficar, né, tipo, digamos, isoladamente, porque se você colocar vários agressivos juntos, eles vão se, né, mas, assim, como ele citou, eu tenho um primo, entendeu? Lógico, ele já tem uma certa idade, bem mais avançada, mas ele, assim, ele foi uma criança especial, é cadeirante, tudo, é um cara super inteligente, até mais do que pessoas capacitadas que andam, falam e tudo mais, entendeu? Então, assim, nessa parte, eu concordo e discordo. Eu acho meio irrelevante. Porque se for capacitado igual a esse meu primo, entendeu? Que é um cara super cabeça, eu acho que dá para viver em meio à sociedade, entendeu? Agora, se forem pessoas, tipo, com algum problema mais sério, mais agravante que tenha um caso de... um agravante de como é que eu posso colocar para vocês? Distúrbio agressivos, sabe? Aí tudo bem, aí é outra situação. É só isso que eu queria dar uma ressaltada. Mas o livro de Urântia deixa bem claro, né? Para eles, o que conta é a capacidade mental, né? Esse teu primo podia não ter os 2 braços, as 2 pernas, mas tendo uma capacidade mental, é o que conta. Tu vai ter um ajustador, tu vai formar tua alma.
Uhum. né? Vamos ver, não falta muitos slides. Eu tirei do modo, mas acho que está bom, né? Dá para... Bom, nós vamos ver, então, um pouquinho de como é que as coisas andam pelo mundo, né? Como é que está a nossa evolução genética. Então, o Conselho de Bioética de NIFEL, o principal órgão na área de bioética no Reino Unido, publicou um relatório em que se afirma que a modificação do DNA de um embrião humano poderia ser permitida se servisse para o melhor interesse da criança. Então, as pesquisas estão aí, eles estão fazendo, eles estão preocupados com a ética, né? Mas a gente não sabe até onde também que a coisa está. Os autores do relatório pedem mais pesquisas sobre a segurança e a eficácia da modificação genética em humanos. O que não podemos fazer é criar o que chamamos de bebês aperfeiçoados, bebês sob medida, que seria uma forma de eugenia tecnicamente mais sofisticada do que era praticada na primeira metade do século XX. E aí já é aquela coisa que eu acho, né? Não sei se isso é eugenia ou é a distorção da eugenia, querer criar super bebês, alguma coisa assim. Então, novas tecnologias que permitem editar o DNA de um embrião para reduzir o risco de desenvolvimento de doenças na fase adulta. Para mim, isso aqui é verdadeira eugenia, né? É a gente corrigir essas deficiências. Médicos defendem que a prática deveria ser permitida do ponto de vista ético, mas os opositores levantam algumas questões, entre elas a possibilidade de erros durante o processo. A nova técnica da edição genética é vista como revolucionária, mas pode causar mais mutações do que se imaginava, segundo alguns especialistas. Claro, mas eu acho que isso é porque a ciência está engatinhando ainda nisso aqui. Eles vão corrigir essas coisas com o tempo. A princípio, isso aumentou as esperanças de que um dia os genes causadores de doenças poderiam ser alterados antes mesmo de o bebê nascer. Isso eles já estão fazendo. Cirurgias no coração das crianças, dos fetos, aqui em Porto Alegre, eles fazem bastante, antes do nenê nascer também. A proposta vai além, visando criar uma geração extraordinariamente saudável, inteligente e brilhante. Porém, muitos cientistas já estão prevendo que boa parte dessas crianças podem ter problemas como maior agressividade ou até mesmo narcisismo. Isso é a distorção, né? Além disso, uma alteração no gene de uma pessoa pode resultar em gerações de humanos geneticamente modificados e ainda não se sabe quais seriam as consequências. Cientistas chineses já criaram um embrião humano geneticamente modificado na tentativa de remover o gene responsável por uma perigosa desordem sanguínea, mas o resultado foi inconclusivo e o sucesso apenas parcial. Então, mas nós já temos terapias gênicas, né? Aqui, nesse quadradinho que ele fala, para câncer, para 64% dos tipos de câncer já são tratados com terapias gênicas, doenças monogenéticas, 8%, cardiovasculares, 8%, e assim por diante. A terapia gênica é a transferência do material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. Nas enfermidades genéticas, onde um gene está defeituoso ou ausente, a terapia gênica consiste em transferir a versão funcional do gene para o organismo portador da doença, de modo a reparar o defeito. O advento da terapia gênica, então, em vez de eliminar seres humanos portadores de genes danosos, os cientistas agora podem cogitar em corrigir genes humanos defeituosos, e com isso tornar o genoma um pouquinho melhor. É isso, gente. A eugenia é isso. É fazendo essas correções. E aqui nós temos um exemplo de terapia gênica, né? Esse medicamento, o Zolgensma, é a primeira terapia gênica para crianças menores de 2 anos com atrofia muscular espinhal.
Ele é um medicamento utilizado apenas uma vez, é o medicamento mais caro do mundo, ele custa 2 milhões de dólares. A AME é uma doença rara grave. Ela é causada pela alteração de uma proteína necessária para os neurônios ligados ao movimento dos músculos. A AME produz atrofia progressiva dos músculos, dificultando a condição de movimentação destes pacientes. A incidência da doença é de entre 10 mil nascidos vivos. O medicamento constrói uma cópia funcional do gene humano, que produz a proteína responsável pelos neurônios vinculados à atividade motora. Então, é para ver que nós estamos avançando, né? Nós vamos chegar lá. E através da terapia gênica, através dessas correções, é que nós vamos ir eliminando. Mas aí, Estela, pelo progresso científico que em saúde, principalmente, que a gente estamos vendo atualmente, então, será daqui a 100 anos, 200 anos, essa parte de eugenia já estaria pronta, já estaria bem encaminhada. Ou, eu digo, sei lá, em 10 gerações, vamos botar assim um período maior. Então, qual é a eugenia que, para entrar em Luz e Vida, que eles falam? Então, não era, talvez, a eugenia genética, seria alguma eugenia mental, alguma coisa assim? Mas tu tem que fazer essas correções, esses defeitos biológicos, para tu ir melhorando a genética. Sim, mas presta atenção, para um mundo entrar em Luz e Vida, imagine o nível tecnológico que esse mundo vive. Quando você falou esse penúltimo parágrafo, comecei a pensar nisso. A gente vê como nós estamos hoje no nosso planeta. Daqui a 10 anos, puxa, para morrer vai dar trabalho. Quem tem dinheiro para morrer vai dar trabalho. Agora, imagine que daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, qual o nível tecnológico que a gente vai ter. Então, é isso que eu pergunto, essa eugenia que eles vão fazer para quando a gente está em estado de luz e vida, eu vejo que isso é uma coisa mais mental, alguma coisa, sei lá, alguma coisa diferente. Não é eugenia propriamente dita no corpo humano. Se já tiverem feito todas as correções, mas não sei, a gente não sabe. Mas me veio esse pensamento, né? Fala, André. O Israel, um livro fala que mesmo nos estágios assim de entrada assim, de luz e vida, ainda tem muitas correções a serem feitas, né? O mundo não está livre de todos os seus problemas sociais, né? Ele fala, ainda tem coisa para ser corrigida e melhorada, apesar do desenvolvimento da técnica, né? E quando ele fala aí que, sabe, o planeta tem que resolver essas questões, é um longo processo, né? O que ele fala aqui, de um certo modo, assim, como se fosse uma reclamação, assim, falando, olha, vocês deviam ter feito essa eugenia, assim, duramente, quando deveria, se o planeta fosse normal, né? De uma forma, assim, radical mesmo, de realmente, sabe, não deixar os doidos se proliferarem, né? Hoje, não se pode nem falar nisso, né? Futuramente, você começa a falar isso de uma forma inteligente, onde as pessoas já não ficam assim com o pé atrás, porque eugenia é igual a hitlerismo, né? Na época não é para se falar disso hoje, mas você estava falando, né, em Luz e Vida, ainda tem muitos ajustes a serem feitos, né? Tecnologia, né, da vida é uma coisa muito complicada. Só os portadores da vida mesmo, eles têm um domínio total disso, né? Porque foram eles que desenharam, né?
Então, não dá, por mais que a gente vá saber editar gene para eliminar doenças genéticas, muita coisa ainda vai ser desconhecida, né? Eu sei um pouco a respeito e sei que a coisa é infinitamente complicada. Você vai falar de célula-tronco, dobradura de proteína, diferenciação celular. Eu afirmo para você, Israel, ninguém sabe nada a respeito ainda hoje. Nada, nada, nada. Diferenciação celular, sabe? Tem um embrião, ele se divide em 2, se divide em 4, 8. Como e quando uma delas se decide virar célula nervosa, a outra óssea, a outra epitelial? Ninguém sabe. É realmente um mistério. É um mistério que talvez só os portadores da vida entendam esse mecanismo, né? E com certeza, né, no futuro, essa seleção, essa purificação vai ser na base de uma genética fina, deles saberem de antemão saber, olha, essas linhagens aqui, elas vão desembocar no futuro em problemas de retardamento do melhoramento da sociedade. Então, vamos antecipar a questão inteligentemente para que não retarde como se diz, o futuro do planeta, né? A última coisa que eu queria falar é o seguinte, isso que a gente estava falando antes, vamos pegar o pessoal que é doido, isso, aquilo, os débeis mentais, e vamos separar. A questão não são eles. A questão é quem vai decidir. Quem vai decidir? Quem é que se julga apto vai ser eleito como apto para decidir quem vai ser separado da sociedade ou não. Se você perguntar para todo mundo quem que se julga capaz de separar os doidos e não doidos, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai se achar capaz de selecionar. Aquele é doido, aquele é doido. Ninguém se acha doido. Entende? O problema é esse. Né? A mesma coisa de eleição. Né? Desculpa entrar nisso aqui. Assim, a maioria pode concordar que certas pessoas não deveriam votar, porque isso não tem capacidade. Agora, tá, tudo bem, né? Só vota quem sabe votar, mas quem vai escolher essas pessoas? Né? Todo mundo vai se achar capaz de selecionar as pessoas que sabem votar ou não. O problema é isso, é o consenso. Chegar a um consenso de um grupo de pessoas soberanas, escolhidas pela população, né, provavelmente do mundo, para estabelecer esses critérios. E isso vai levar muito tempo, Israel. O único lugar que o livro fala a palavra eugenia está na sentença falando de estudo. Estudo de filosofia, estudo de eugenia, estudo de várias coisas, que é o quê? Exatamente o que a gente está fazendo agora. Não é decidir, não é bater boca, é entender e estudar a questão. Vamos estudar essa questão toda. É a única coisa que a gente pode fazer. Né? E eu agradeço a Estela de estar trazendo essa questão aqui, mais uma vez, de uma forma sempre melhorada. André? Oi? Oi, posso falar um pouquinho? César, depois Claro, perdão. Desculpa aí, não, Ô, Estela, posso falar? Não, é que eu tenho uma dúvida aí, eu queria só, essas correções que você tem, acabou, você e a Estela falaram, né? Eu fico pensando assim, os portadores da vida, né? Aliás, nós vamos ter até uma oportunidade de passar alguma informação para os portadores lá para frente. Eu não sei, não lembro aonde foi, qual é o mundo das mansões, mas a gente vai ter essa oportunidade. Eu fico pensando assim, o ser humano é feito assim, foi criado o homem e a mulher, certo? Agora, quando acontece isso, agora que eu vou falar, é o seguinte, o que eu tenho um familiar meu, amigos meus, que é o seguinte, aqueles que nascem homens, mas a mente dele é feminina, e tem aquelas que nascem
mulheres, né, femininas com a mente masculina. Ou seja, isso é um problema porque essas pessoas, eles têm sofrimento desde que nascem, né? De pequeno na escola, depois vão crescendo, vão ter problemas na adolescência, vão ter problemas na hora do trabalho, e a vida inteira eles vão sofrer. Que eu tenho até um primo meu que é assim também, ele teve problema quando ele teve essa já decisão para contar para os pais, né? Em geral, os pais também não aceitam de primeiro momento, mas acabaram, até minha tia, meu tio aceitaram depois, né, sem problema. Mas eu tenho amigos também que têm esse problema. Ou seja, Estela, essa correção que você está falando, isso também não é um defeito não é um defeito, eu digo assim, os portadores da vida, eles não têm como corrigir isso, porque o homem nasce homem com a mente masculina e a mulher feminina. Agora, quando inverte as coisas, é um erro, não é isso? Não é um erro? Ou seja, eles vão ter problemas a vida inteira, desde que nasce até o fim da vida. E isso aí, os portadores, é uma correção genética, não é isso? É uma correção que tem que ser corrigida, não é isso? Não acredito eu. Se vocês têm alguma... Isso é muito complexo. A ciência ainda não tem uma conclusão sobre a homossexualidade, porque muito é genético. Eu não acredito também que a pessoa que seja uma opção, né? Porque existem homossexualidade em todo o reino animal. Então, se fosse uma opção, não ia existir cachorro, gato, cavalo, homossexual. É só a gente falar com veterinários que a gente sabe, né? Então, provavelmente, seja genético, não sei também, mas a ciência também não consegue descobrir bem. É num grau muito sutil, talvez, não sei. Mas então, o livro de Leute não trata disso como um defeito. Não, mas eu acho que é um defeito porque foi criado o homem masculino e a mulher feminina, os dois seres humanos. Porém, quando ele nasce homem, mas a mente dele, não sei se é o cérebro, a mente, ele é feminina, está errado. Ou então não sei, a mulher... vai ver que a personalidade que o pai manda, ele manda uma personalidade feminina num corpo masculino, não sei, é muito complexo isso. Para mim é complexo, eu não sei também o que falar. Na verdade, dizem que isso são células, é alguma coisa na célula, tipo trocado, sabe? YX, e aí vai uma troca, dizem que é isso. E aí a pessoa se vê como se fosse mentalmente uma mulher e a mulher como se fosse um homem, no caso de uma sapatona, entendeu? Por isso que eu digo, né? Praticamente dizem isso, mas é muito complexo, é o que a Estela disse. São várias questões que podem se sobrepor isso daí, entendeu? Mas nós temos que passar essa informação para os portadores da vida. Eles devem já ter essa informação, que essa correção tem que ser feita, não é isso? Eu vejo desse jeito. Eu não sei como é que eles encaram isso. As pessoas sofrem muito, desde pequeno, a vida inteira vão ter esse problema. O meu primo, eu vejo ele está até morando na França, ele foi mudar porque aqui ele estava com problemas, então eles sofrem. Isso que... É bem mais tranquilo isso também, não sei. Vamos lá. A Lilian está com a mão levantada faz tempo, depois a Desirê. Depois nós temos mais uns slides, mas são pouquinhos agora. Mas também vamos discutir. Se tiver que ficar aqui até a meia-noite, nós ficamos. Então, não só a questão dos juízes, eu já falei isso aqui, né? Eu acredito que nós já temos juízes, né? E os juízes são os médicos, e são os juízes mesmo. Eles vão determinar se a pessoa é culpada ou não, vão encarcerar ou não. E os médicos, os psiquiatras, eles percebem quando a pessoa não tem condições de viver em sociedade, porque tem muitos que estão, né, internados ou têm cuidados muito mais, tem que ser internados para serem cuidados. E então eu acho que nesse sentido os juízes para mim são os médicos, sabe, que eles estudam para isso, lógico.
com relação à genética, é muito complicado, a genética em si, né? Mas muita coisa já foi descoberta, né? Eu vejo, para curar doenças geneticamente, vamos dizer assim, a gente já está vendo a consciência. Inclusive, quando o livro fala em eugenia, para o estudo da eugenia, não dava para trocar pela palavra genética, o estudo da genética, né? Eu penso assim também, Por porque quê? já se estuda a genética. É porque a palavra foi distorcida? Acho que não tem necessidade. Não porque a palavra foi distorcida, é que eugenia é o melhoramento da raça humana, vamos dizer assim, né? Mas nós já Melhoramento genético, temos estudos da genética, já se descobriu muita coisa, né? Sobre a genética, e a gente já estuda na escola, mas eu digo, lógico, tem que mudar muita coisa, inclusive tem um plano e tal, para mudança, eu não sei se, mas isso é outra coisa, para uma escola assim baseada nas indicações do livro de Urântia, né? E outra coisa, o livro de Urântia ele dá 2 dicas ali que você colocou em dois como é que é, 2 slides. Você colocou ali, e o livro de Urântia ele dá 2 dicas muito assim precisas de como que a gente pode melhorar. E ele fala que no outro mundo, em 100 anos, já melhorou bastante lá o negócio, né? Sim, então, a gente pode fazer isso, né? Mas lá também quem assumiu foi isso aí que o André falou, né? Quem assumiu daqueles 3 caras lá que tinha aquela tríade, um até abdicou, né? Foi um ser quase iluminado, assim, né? Que começou a comandar. Então, em termos de ética e moral e tudo, né? E é o que acho que falta para a gente, para dar um subitamente, assim, né? É porque você veja, a gente está indo meio na contramão um pouco da moral, né? Está se confundindo moral com o ser moral com uma coisa assim anormal. O normal é o vale tudo. Então, tá difícil, né? Eu coloquei no final alguns slides para a gente pensar sobre isso. Fala, Desirê. Sobre aquela questão que eu nem lembro o nome da pessoa que estava falando agora há pouco, de que precisaria corrigir a questão da homossexualidade. Eu não vejo que isso seja um defeito, até porque o livro ele coloca quais são digamos assim, as pessoas que causam problema, né? Os que não têm moral, né? Aqueles que têm um comportamento que agride a sociedade, que cometem crimes e outras coisas. Se essas pessoas elas têm uma conduta que tem moral, que tem valores, então assim eu não vejo o porquê de ter que corrigir isso, né? E se isso passar a ser aceito, esses forem os valores de uma sociedade, eles não sofrem mais, eles são só pessoas como outras qualquer. Sabe? Eles não vão ter filhos? Tá, não vão. Mas quantos não podem ter filho por N outras razões? Entende? Então, assim, eu vejo que essa questão, inclusive do sofrimento que eles têm hoje em dia, é em função da discriminação. Não tem nada a ver com a condição deles. Tem a ver com a discriminação que há em relação a eles. Isso já evoluiu bastante, já mudou muito. Também, já evoluiu bastante. Então, assim, eu não vejo que tenha que ser algo que tenha que ser corrigido. Eu acho que isso é o menor problema que se isso pudesse ser considerado problema, que a humanidade teria hoje em dia, né? Era só isso. Porque a grande questão do livro de Urântia é nós termos uma mente capaz para, junto com o ajustador, formar uma alma. Essa é a nossa grande questão aqui. É isso que eu vejo. Se um homossexual ou um bissexual que ele tem uma mente capaz, eu vejo que é isso que importa para o universo, para os portadores da vida, enfim, para a nossa evolução. Essa é a grande questão. Estela, nós estamos levando que quem tem uma genética melhor
tem uma mente melhor, tem como se desenvolver melhor. Aí a gente se coloca, nós aqui, nesse momento, nesse mundo. A gente vai criar uma alma, mas a gente vai chegar lá do outro lado, inferior. Eu entendi. Claro, você está dizendo que tem que ter seres de uma genética fina, como falou a André. Pelo que a gente lê no livro também, sempre são seres, os grandes seres, né, que tem que coloca, assim, a gente ouve falar. Então, nós que somos medianos ou bem pequenos, né, geneticamente, ou bem inferiores geneticamente. Então, a gente não vai criar uma mente suficiente para evoluir tanto como eles lá do outro lado. Porque diz o outro continente, aquele? Não, estou falando das Morôncias, quando a gente começar a nossa caminhada. Então, o livro de Urântia chega lá e diz que você tem outro corpo. Agora, essa genética é importante para o desenvolvimento da nossa mente. Então, quem tem uma genética melhor desenvolve melhor a sua mente. Não Israel, boa pergunta. É uma questão. Nós vamos estudar semana que vem a epigenética. E aí nós vamos ver que as questões da ciência, o que é a epigenética? É além da genética. Então, é um conjunto de fatores, né? Não é só o gene. Hoje, a questão ambiental, tudo isso contribui para tu ter uma mente saudável e para tu formar a tua alma. Agora, ninguém está dizendo que nós somos inferiores, nem... Não, mas pelo que a gente está lendo... O livro diz ali, né, para priorizar o normal. Sim, mas pelo que a gente está lendo, que tem que priorizar cada vez mais o super-homem, o super-mulher, o ser perfeito. Não, né? não, então, falou o contrário ali, tem que priorizar claro que o sim. normal. Não, mas Israel, pelo que a gente diz... que a nossa caminhada, ela é individual. Ela não é comparativa a nada. Cada um está num estágio de evolução. Então, exatamente nas Morôncias, vai acontecer os ajustes. Quem está mais avançado, passa. Quem não está, fica, aprende, evolui. É uma coisa assim, muito individual. Eu acho que sei. não é generalizado. O inferior não passa. Não é dessa forma, Maria. O que eu estou falando é o seguinte: a gente está falando sempre de uma grande genética, de grandes seres para melhoramento genético. Então, ninguém falou em grandes seres aqui. Nós estamos. Mas os grandes seres, quando fala, um ser perfeito geneticamente. Não, é isso que eu ser estou colocando. normal. Não, normal se fala, mas a gente está falando sempre melhoramento genético. Pronto. Então, esse melhoramento que teve essa condição de um melhoramento genético, ele tem capacidade mental de evoluir mais do que nós? Só essa pergunta. Não, que nem a Maria falou, a evolução é individual. Olha, então, eu estou falando se a genética tem essa capacidade. Isso. Tem também, sim. É um conjunto de fatores, foi o que eu falei. É o que Desirê falou aí para mim, é o que eu acho também. Tem, veja bem, olha só. Olha, a hora que eu entrei na sala, estava logo falando ali de que Adão e Eva tiveram dificuldade pelo fato de estarem sozinhos e tal, para os inaptos e tal, e aí fala do melhoramento genético, blá, 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 blá. Então, assim, partindo disso, aliás, até mesmo a função que eles vieram exercer aqui no planeta foi de trazer esse melhoramento genético. Então, assim, por tudo, se você pegar todo esse contexto, realmente você tem razão no que você está dizendo. Agora, qual é o peso que eu consigo entender disso? A Maria também tem razão de que o desenvolvimento é de cada um, então, quando nós chegarmos lá do outro lado, cada um vai levar consigo o que de melhor conseguiu.
A bagagem de cada um é o que melhor conseguiu. Também concordo isso com a Maria. Agora, o peso que eu entendo e a importância que eu entendo desse melhoramento genético e que é necessário para que haja para uma raça em um planeta é pelo fato de que um dia o destino desse planeta é chegar em luz e vida. Então, esse é o peso do melhoramento genético, entende? Porque, assim, a missão de cada um, ela vai no ritmo de cada um, isso é verdade, né? Mas, em termos de planeta, se não houver essa elevação biológica para que essa mente coletiva possa ir conseguindo evoluir de uma maneira mais harmoniosa e cada vez numa situação mais elevada, esse planeta não vai chegar em luz e vida nunca. Mas isso é o que eu entendo, tá? Do peso desse melhoramento genético em termos de coletividade. É assim que eu vejo. Gente, eu vou só... Posso dar um pitaco? Eu posso só terminar os slides? Claro. Depois a gente fica discutindo o quanto quiser. Depois nós parlamentamos. Falta pouco, tem bem pouquinhos. Daí esse aqui nós vimos. Então, prós e contras. 72% dos americanos concordam com o objetivo de fornecer benefícios diretos para a saúde dos bebês, mas considera as técnicas para estimular a inteligência deles algo que vai longe demais. E só 57% concordam quando se trata de cidadãos religiosos, né? A gente vê que a gente ainda tem muitos dogmas e tudo sobre isso. 91% dos cristãos evangélicos consideram que manipular o DNA para deixar a criança mais inteligente é inaceitável. Em 2016, vários veículos de comunicação publicaram alertas sobre pesquisas com embriões humanos. O presidente da Aliança para a Medicina Regenerativa e outros 4 pesquisadores pediram à comunidade mundial para não realizar experimentos nessa linha. Então, aqui eu vou trazer uns textos só para nossa reflexão. Por mais bem-intencionada que uma pessoa possa ser em sua tentativa de redefinir a palavra eugenia, a sabedoria de tal esforço merece cuidado. A primeira vítima nas guerras linguísticas sobre a definição de termos, muitas vezes não é apenas a morte de ideias, mas pior ainda é a morte do pensamento criativo e progressivo. Tornar a eugenia um palavrão, redefinindo-a de maneira contrária à sua definição original e do dicionário, nada mais é do que uma tentativa transparente, baseada no medo e na baixa opinião sobre a humanidade, de tornar certos pensamentos impensáveis e eliminar o pensamento criativo. É o que a Maria falou no início, né? Nós temos que falar sobre isso. Normalmente, o próximo passo para acabar com a conversa é fingir que a nova definição politicamente correta é a correta ou única definição de eugenia. Tais afirmações tornam-se a justificativa para interpretar mal qualquer coisa escrita que use a definição original do dicionário de eugenia. Essas táticas são, obviamente, intelectualmente desonestas e indicam a incapacidade de pensar fora do próprio sistema de crenças ou a deturpação intencional da perspectiva de outra pessoa. Se permitirmos que tais atrocidades se tornem a justificativa para rejeitar a eugenia, então nos tornamos cúmplices em destruir nossa capacidade de pensar e comunicar com clareza. O livro de Urantia destina-se a um público multigeracional. Ele afirma ser uma revelação de época, destinada a revelar a verdade e coordenar o conhecimento essencial para as gerações vindouras. Não está aqui apenas para afirmar nosso melhor pensamento, mas também para promovê-lo. Como uma revelação de época, ele foi projetado para estimular um pensamento melhor em um amplo espectro de disciplinas e por um longo período de tempo. E o livro de Urantia ensina: somente aqueles que encaram os fatos e os ajustam aos ideais podem alcançar a sabedoria.
E aqui eu termino.